Well, hi. Speaking of our minds, I I enjoy these kind of videos just because of the idea of trying to develop what I have achieved in a language set of skills such as English, and I just feel that doing these kind of videos, it will always give me the space to open myself, to share myself, and to share all the ideas that I have, that at some point before those ideas were thought as if they were the voice of the universe in my mind through all the languages at the same point, at the same time, doing this kind of conjunctions between, or conjunctions. I don't know the word. I believe it's conjunctions, but between all the languages, like doing this. Hoje a gente estava fazendo a mesma coisa, tipo, eu estava tentando tocar as línguas no momento de estudo, sabe? Eu estava escutando uma língua assim no, nos sonidos de fundo, e aí eu estava ao mesmo tempo estudando uma outra língua, enquanto eu estava jogando, tipo assim, no celular, tipo, é um aplicativo que é tipo o Duolingo, sabe? Aí ele se fala de Hello Chinese, aí a gente faz aqueles exercícios, e aí é para te ajudar, para aprender a língua, para se concentrar, para fazer as coisas. Et bon, c'est là où je pense que tout le monde pourrait y penser vraiment quelle est la chance, quelle est l'opportunité pour adiviner vraiment quel est l'objectif dans leur vie. Mais on ne le sait pas, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Et pour moi, ça c'est une question que ça me trouve un peu inquiétant. Déjà, pour moi, c'est un sujet où je ne crois pas vraiment que le point, que l'objectif, pourquoi est-ce qu'on a un objectif, pourquoi est-ce doit y aller envers deux. Et ça m'inquiète beaucoup parce que pour moi, la vie, ça doit être une décision. Ça doit être une décision. Quel est le type de vie que je voudrais vraiment avoir? Et pour moi, je crois que ça, c'est le vraiment objectif où on doit y aller. Mais c'est difficile de le rencontrer, c'est difficile de le savoir, c'est difficile de le déchiffrer. Pourtant, euh, je, je ne sais pas, c'est sur mon idée que je parle en moi, je me dis, je me questionne, je, je me suis, je me suis tiré, je crois. I get to get myself from the inside of myself to the present point to observe as a third superior, right? Like the objectiveness of the being, and it'll be that the stand point where I just believe that it'll be pretty amazing to keep on getting, to keep on in, to keep going in, to keep more deeply in it and seeing what are those ideas, what are they, where are they going to go, where are they going, where are they trying to go, where are they trying to go, where are they trying to go. I just think that those ideas are going into some kind of concept that I still not able to understand. Yet I will know it. I do know that because I'm always inspiring. I'm always trying to have these kind of moments um, through my daily life, right? To those spots where I can have silence with me. I try to speak to me, to myself. I try to speak with all the languages. I try to use them all at the same point, at the same quantity. I get more days where I use one more than the other, and it's just I don't know. I love the way that I live between languages because it makes me feel like satisfied.
It makes me feel like completed. It makes me feel like I enjoy the time where I am right now. I enjoy the time where I enjoy the time of what I'm doing right now because it brings me passion, it brings me happiness, it brings me all the good things that I can think of when I'm speaking in languages because it makes me realize how good I can get at something if I really get my attitude on it, if I really work my ass off, if I really if I am really conscious about the idea of beginning from zero once again and looking like a child through the whole process for at least a year, and that makes you feel humble, that makes you be humble actually, that makes you, what can I say, about consciousness of how humble you have to be at some point because you will look like a child, really. There are some points where you will look like, maybe we can call it idiot, but it's not idiot. Is that you're trying to build the structure of the language, and by in doing so you have to make errors. That's the way that you will going to learn, and that makes you that have to make you that has to make you feel, I guess it has, I get it, that it has to make you feel conscious about what is it that you're really willing to go through to understand about your own being. Changing of topics, I am going to learn Chinese. I am going to learn Chinese. Next Saturday, I am starting a language course that I signed me up where I will learn Chinese for the first time. But do not mistake me. I've been learning Chinese for the past 3 months, if I'm not mistaken. To be honest, it's been such a hard language that I have encountered because the other languages that I have encountered, such as Portuguese, English, or French, those languages have been, they are all the same together at the same point at one point, and you might be able to understand where they're all going to start to make sense one upon each other, and it's just trying to convey all of the knowledge that you have upon one into the other, and that will really help you to develop another language more quickly. Well, for me it works like that. It works different for everybody because we people who understand the world through the lenses of language intelligence or language asset. I don't know, but we all are born with one kind of intelligence, and there are nine kind of intelligence, and one of those intelligence is like languages, linguistics, and there's other one like neuromathematical science, in intelligence. I get confused. Kinesthetic language. Well, I don't remember any other. I can say musical art, I guess so, but I don't remember. I'm not sure. But yes. Mm, on va essayer de le faire en français maintenant. Le français pour moi, ça a devenu une langue où je me trouve d'une manière beaucoup plus meilleure. Je crois que le français, ça m'a fait surtout sentir comme une homme que ça vraiment comment parler, comment dire les choses, comment avoir d'une présence que toutes les personnes vont respecter, mais pas pour l'ego, mais pour la reconnaissance de être présent. Ouais. Pour moi, ça c'est un objectif que me trouve vraiment, vraiment héros.
Et j'espère que je sois, j'espère que je sois capable de le faire un jour d'ici, je sais pas. Les temps, on va les temps nous le va dire. Les temps nous le diront. Les temps nous le diront. Et bon, le français, bon, je sais pas. L'accent, mon Dieu, l'accent en français, ça c'est une chose que des boutons. Mon Dieu, j'aimerais vraiment de savoir comment dire Pluton. Euh, Pluton, c'est que mot, vous devez vraiment apprendre comment le dire, comment lui dire dans chaque différent moment et contexte. Et c'est comme putain, but it requires attitude. Mais ça vous demandera de l'attitude, ça vous demandera de l'attitude. J'étais en train d'apprendre le français pendant, je crois que, un an et 6 mois, 8 mois. Et les développements que j'avais eu dans la langue, ça a été vraiment magnifique. Parce que il me semble que le niveau que je maintenant, c'est un niveau que ouais, ça vous, ça dit que vous avez un niveau avancé. Mais, mais beaucoup, parfois, pourraient dire que mon français, ce n'est pas si bon, mais pour moi, pour l'instant, c'est autant bon que je le souhaitais, que je le souhaitais, que je le souhaiterais, que je le souhaiterais, je crois. Et oui, évidemment, ça me manque beaucoup d'expérience dans la langue parce que je n'avais pas des opportunités, je n'ai pas des opportunités je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas si des opportunités pour le pratiquer dans la vraie vie. Même si quand je suis en train de faire un cours en français aujourd'hui, oui, mais pas aujourd'hui, mais au présent. Ça, c'est un cours que je prends quand je le tombe et j'y allais pour apprendre le français. Maintenant, je suis dans le livre V1. V1. Je suis en train de finir le V1. En veux-tu? Non, V1, V1. V2, c'est le dernier livre. Oui, c'est le V1. Et je suis dans la moitié du livre. Mais bon, quand même, je sais pas. Le français, je dois l'étudier beaucoup plus, je dois l'étudier beaucoup plus, je dois l'utiliser dans la vraie vie beaucoup plus, beaucoup plus. Et je comprends vraiment qu'il me manque beaucoup d'espérance, beaucoup d'accent, beaucoup de mots peut-être, et beaucoup de vocabulaire, mais pour moi, ça c'est suffisant. Je le comprends, ça ne m'inquiète pas. Je vais le faire, je vais l'étudier, je vais le continuer à faire, je vais essayer de améliorer, de perfectionner, si on pourrait le dire comme ça. Mais je vais les travailler jusqu'au point où je le pense que ça m'est trop confidente de l'emporter sans problème, sans inquiétude, sans, sans piège, sans se prendre peut-être, mais bon, je sais pas. Et autrefois, je serais inquiète parce que je ne l'aurais fait, je ne l'aurais fait, je ne l'aurais fait, je ne l'aurais fait, je ne l'aurais fait. Euh, et non, je dois les faire parce que je dois les faire. Il n'y a pas une chose de, il n'y a pas aucun moment de dire que je ne l'ai aurais fait, je ne l'aurais fait.
Je ne le refais. Bon, si ça ne sait pas bien dire, je sais pas, je le reviens dans un moment d'ici à 6 mois peut-être. Vamos passar as coisas agora no português um pouquinho aí, porque eu tô já cansado. O inglês e o francês, eles me pedem muito. No português, eu me sinto muito mais confiante, eu me empolgo muito quando eu tô falando português, eu quero falar assim de um jeito rápido, assim, como o português brasileiro. E para mim, ter a ser aquele sotaque do brasileiro é difícil, meu Deus, gente. Aí eu trabalho com brasileiro e para mim, eles me entendem direito, sabe? Mas para me ajeitar no português, de ter aquele sotaque do brasileiro que me faria sentir assim, bem mais feliz no meu português. Mas no meu português eu me sinto bem mais confidente de falar, eu não fico assim agoniado como com as minhas outras línguas. O português para mim é bom demais e eu amo ele muito, eu amo ele muito. No português eu consigo falar sem estresse, sabe? Eu consigo falar assim bem mais direitinho. Para mim o português é o melhor. Eu me sinto assim empolgado, sabe? Eu me sinto quando a gente tá namorando, sabe? Mas ele não é meu ficante, ele não é meu falante, gente. Aí a gente tem que refletir disso, sabe? Eu acho que ter ficante, falante, às vezes é doido, não acha, não, gente? Meu Deus, caralho, dois, três, meu Deus. Eu consigo ter um, mas eu gostaria de ter um relacionamento poligâmico, sabe? Eu gostaria de ter dois namorados. Imagina só. Dois homens pra você. Meu Deus. Engraçado, sabe? Mas bom, amigos. Aí eu. O que eu diria, sabe? Bom, o português, aí eu preciso praticar ele mais na escritura, sabe? Na escritura. Mas tem uma coisa que eu acho às vezes que me preocupa muito, sabe? E eu falar o portunhol. Meu Deus. Detesto. Odeio portunhol. Portunhol pra mim é uma coisa que eu acho que não faz sentido não, gente. Meu Deus. Aí ou fala espanhol ou fala português, mas tem que falar uma das duas. Não pode falar somente não pude falar somente uma mistura das duas, aí isso fica uma coisa assim, um molho, meu Deus, não, acho que me enjoa mesmo o sentimento de falar uma língua que não seja uma língua, na verdade, tipo português brasileiro, que é uma coisa que eu acho que isso vai virar no futuro, amigos, uma realidade, tipo, não vai ser mais português brasileiro, vai ser o brasileiro. O brasileiro é uma língua diferente, o brasileiro é uma língua completamente diferente do português do Portugal. Ainda assim, o português do Portugal ele tem um sotaque que é bem mais puxado, bem mais para dentro, bem assim mais de que para mim aquele sotaque não é tão bonito. Pra mim. Não sei, eu sei que é bonito, eu sei que tem pessoas que adoram, eu sei que tem um monte de pessoas que falam daquele jeito, mas pra mim ele não me faz sentir bom, ele me faz sentir como ahogado, gente, como afogado, sabe? Afogado. E aí eu não gosto. O brasileiro é esse aqui, eu gosto mais do brasileiro. O brasileiro é bem mais bonitinho, é bem mais suado, tem aquela saudade, gente, aquela palavra que a gente não tem no espanhol, aquela vontade. A vontade as pessoas diriam que é a vontade, sabe? Mas não é a mesma coisa. Mas eu diria que não é a mesma coisa. Vontade para mim é aquele desejo de fazer aquela coisa, mas tipo, meu Deus, eu quero na verdade de fazê-lo. Eu quero na verdade de fazer aquela coisa. Eu quero na verdade de começar a trabalhar, de adquirir as habilidades que você precisa para fazer aquela coisa. Você pode conseguir fazer aquelas coisas. Mas bom, é assim como eu me sinto no português. Português para mim, meu Deus, eu amo ele muito. E eu preciso lhe aprimorar ainda mais
porque eu preciso voltar para o Brasil, sabe? Eu tenho uma amiga lá, ela não sabe quem é ainda minha amiga, eu amo muito ela. Eu, eu, eu briguei com ela no último dia que a gente se viu, e aí eu me sinto com uma culpa, gente, meu Deus, muito profundo, sim, porque ela foi a pessoa que me brindou as portas para eu conseguir ficar no Brasil o tempo que eu fiquei lá. E aí, para mim, deu certo para aprender a língua, assim, do jeito que eu falo ela hoje, assim. E foi graças a ela, e aí eu fui muito ingrato no final do nosso relacionamento, aí eu chamei ela de explorador, a gente nem se despediu direito, e aí eu fico com muita culpa, gente. Aí eu queria voltar para você, para lhe falar, para lhe dizer, meu Deus, Carla, eu sinto uma culpa aqui gigante de... E com o teu esposo todo, eu sinto uma culpa gigante dentro de mim, de não conseguir falar direito as coisas, de não conseguir saber quando foi que foi... Meu Deus, vou te dizer aqui a coisa. Vou te dizer uma coisa. A gente não sabe que está no céu quando o deixa. E eu estava no céu quando eu estava lá com você. Eu não entendi. Eu me sinto muito culpado, mas eu me sinto muito grato. Eu gostaria de voltar a te ver algum dia, amiga. Algum dia. Bueno, supongo yo que al final de las cosas, hacer este tipo de videos también me hace reflexionar sobre cómo yo puedo realmente entender los pensamientos que estoy teniendo en el día a día. Y esos pensamientos no los tengo en el día a día como que son constantes y estoy así pensando, reflexionando en todo momento, no. Pero si es un plan de, bueno, parce, yo estoy haciendo las cosas, yo estoy haciendo las cosas ¿cómo? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde voy? Es un poco frustrante en algunos momentos que yo no entiendo qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Solamente es como, bueno, hagamos esto, ya, ¡pum! Lo hago y continúo haciéndolo por la estabilidad que me genera como un trabajo, por ejemplo, que de una u otra manera a veces uno lo agradece, pero de una u otra manera todo el mundo siempre se siente culpable de tener un trabajo, como qué otra cosa podría estar haciendo si no estuviese yo trabajando. Y, y yo llego en ese punto y es como, bueno, yo quiero trabajar, listo, pero yo trabajo en pro de en algún momento no tener que trabajar más y yo todo casi, todo yo busco es en pro de no hacerlo más en un futuro. El punto es que, bueno, no entiendo más lo que estoy diciendo, pero ya, supongo que es suficiente por hoy. Até mais. Boa. Até mais. Meu Deus. A veces estoy como loquito.